O final de ano que era para ser um tempo feliz, Natal, todo mundo com dinheiro, o mercado resolve cair, frustra todo mundo. O pessoal que já estava trazendo o peru lá, ele falou: cancela o peru, traz o miojo. Então tem muita coisa acontecendo e não necessariamente é negativo para a história para você que está investindo, tá? Eu quero deixar tudo claro aqui, o que está acontecendo, qual que é a expectativa, principalmente para essa virada do ano, para você já começar, pelo menos, se preparar essa virada com cabeça limpa. Então vamos pro domingo mais importante da semana. Então para você que não tá perdido dentro de uma caverna sem internet, não, como é que você conseguiria ver esse vídeo? Enfim, você já percebeu que o mercado caiu bastante por conta de dois motivos, vou botar os principais que muita gente falou sobre, tá? Que foi a política monetária dos Estados Unidos que acabou dando uma apertada, deu um balde de água fria nos mercados globais, isso inclui cripto, inclui bolsa, porque deu uma... O pessoal não ficou muito confiante, sentiu um baque, e depois que estava subindo. Então, querendo ou não, sobe pra caramba, cai um pouquinho, o pessoal já tranca, já fica assustado, mas não é bem assim, tá? O segundo agente motivador dessa queda possível, tá? Foi o El Salvador, o país que abraçou o Bitcoin, falando que não vou abraçar mais não. Pelo menos foi isso que as pessoas entenderam, mas a notícia, o fato mesmo, é completamente diferente para você ver que, na maioria das vezes que o mercado cai, assusta, é literalmente por causa de medo, e não necessariamente por conta de um fator de uma notícia verídica, pode ser simplesmente alucinação do mercado, o pessoal tá com muito medo porque o mercado subiu, então é um mix de emoções, você só não pode cair nessa história. E aí a gente vai aqui pro seguinte, tá? Até me lembrou essa figurinha aqui, que tá tudo pegando fogo em volta, mas o cara tá falando, o bichinho tá falando, tá tudo tranquilo. Esse é o sentimento de quem investe em cripto, é sempre assim, tá tranquilo, cara, com uma perda imensa na carteira, mas tá tudo certo. Então olha só, o que realmente aconteceu? Nós vimos aqui 700 bilhões de dólares saindo do mercado nessa queda, tá? Então foi uma grana absurda. Para você ter uma comparação, o próprio Bitcoin ele chegou a bater 2 trilhões de dólares de tamanho de mercado, enquanto você tá vendo aqui que só 700 bilhões evaporaram nessa queda, o que trouxe pra gente um recorde de liquidações para quem estava alavancando o capital. Então toda vez que você escutar o termo liquidação, significa que o cara mexeu com o dinheiro que não devia, pegou mais dinheiro que devia com a corretora e quebrou a cara. Então você mexe com a alavancagem, quando o mercado está muito aquecido, a tendência é ele quebrar a tua banca, tá? Tirar todo o dinheiro que você tem. Então uma queda dessa, quando o mercado sobe, é completamente normal, e você não deveria mesmo se afetar com isso, tá? Eu ainda falo que o melhor momento agora é para comprar, deixar sua criptomoeda na carteira e seguir o fluxo do mercado, não ir contra a tendência. Se você mexe com alavancagem, só se você tiver muita experiência, tá? E é o seguinte, essa liquidação trouxe um sentimento muito ruim, pessimista, péssimo para as altcoins. As altcoins caíram um papo de 30, 40% em 2 dias, que deu uma assustada no pessoal. O que muita gente não percebe é que tempos antes dessa queda, o mercado, a maioria das altcoins subiram de 100%, 200, 300, 400%. Então, é normal você colocar o peso no curto prazo, mas se você olhar no macro, essa queda não afetou em nada a tendência saudável do ciclo de alta do nosso mercado. E aí muita gente fica de olho nesse indicador aqui, que é o indicador das altcoins. Então você tem o Bitcoin, você tem as altcoins, o Bitcoin tomou a frente, valorizou pra caramba e as altcoins ficaram mais quietinhas. Então tá chegando o momento, pelo menos falavam toda hora aqui no YouTube, vai chegar, a altcoin season começou. E cadê esse negócio? O negócio cai dessa forma. Então o que eu tô vendo é o seguinte, vamos ter essa altcoin season e esse fato que aconteceu, esse recorde de liquidações e esse indicador da altcoin caindo aqui, então quando essa linha tá lá em cima significa que as altcoins estão na temporada de alta pra caramba. Esse indicador cai, significa que elas não estão tendo tanta relevância quanto o Bitcoin. Então se você quer grana, você tem que ver esse gráfico subindo. E o que aconteceu? Com essa última queda, esse indicador caiu pra caramba, meio que cancelou a altcoin season e trouxe um recorde de liquidações. Isso não necessariamente é negativo, isso é ruim para quem está focando muito no curto prazo. Médio e longo prazo, o jogo é outro. Isso aqui é um excelente sinal para dar mais folga para daqui para frente. Primeiro trimestre, segundo trimestre de 2025, o negócio deslanchar mesmo, e para isso você tem que ficar esperto. E muita gente que está se motivando negativamente no curto prazo por causa dessas quedas, está desistindo, motivando negativamente é a novidade, nunca ouvi falar nisso.
aí essa pessoa vai acabar fazendo besteira com a grana, tá? E aí você vai ver aquelas notícias que traz o medo e eu quero deixar isso aqui mais claro para você entender o que realmente aconteceu. No começo do vídeo eu falei com você que o Fed, o Banco Central Americano, deu uma puxada na economia, o mercado sentiu, El Salvador falando que não quer saber mais de Bitcoin, mas na verdade foi outro papo, tá? Enquanto a questão do Fed, toda a questão macro tá tudo intacta na minha opinião, tá? O mercado ainda tá, claro, em plena alta, mas é normal ter retrações. Não vejo nenhum sinal negativo, eu não vou entrar muito nesse assunto, eu vou deixar isso para outro vídeo, então é preciso que você se inscreva nesse canal. Tô sempre querendo te ajudar com informação aqui e minha visão de mercado, o que eu tô vendo, para te dar uma clareza melhor, assim como eu me guio pelas minhas leituras. Então é importante compartilhar isso com você e você tem uma opinião aqui, pelo menos uma ideia do que está acontecendo de fato, tá? E aí é o seguinte, a questão de El Salvador, não necessariamente eles cagaram pro Bitcoin e não quer saber mais, não. Eles vêm comprando Bitcoin, mas eles tiveram que pegar um empréstimo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e para pegar esse empréstimo teve que fazer um acordo que foi contra as regras que eles estabeleceram lá em 2021, falando que eu vou ter que dar uma reduzida nesses esforços de tornar o Bitcoin a supermoeda, não sei o quê. Então eles vão ter que pisar um pouco no freio nessa adoção crescente em Bitcoin para pegar esse empréstimo com o FMI. Isso não significa que eles não querem mais saber de Bitcoin. Então você vai ver que no meio do medo é normal ter um desvio de informação, o pessoal falando, nossa, agora ferrou de vez, El Salvador não quer mais saber de Bitcoin, mas não é bem assim. Você tem que tomar cuidado e se blindar dessas informações perigosas. E aí você vai notar aqui o seguinte, tá? Isso aqui é um assunto delicado. O dólar bateu 6,9, chegou a bater 6,30, que foi assustador. Mas é o seguinte, isso aqui é ótimo para quem comprou lá atrás. Então você viu o mercado de cripto caindo entre abril e outubro, depois começou a subir. Isso significa que quem comprou naquela época de queda, comprou cripto barato e comprou dólar barato também. Então tá ganhando em cripto e ganhando em dólar. Isso é excepcional. Isso só não é bom, notícia negativa para quem quer entrar agora. Porque para entrar agora você tá pegando Bitcoin para aproximadamente $100 mil e o dólar caro pra um caramba, tá? A projeção é que o dólar chegue a bater, atingir em 2025 de uma forma bem tangível, tá? E conservadora, 6,80. Então 6,80 é um alvo para o dólar que você tem que ficar esperto. E aí, tem isso aqui que você que está no Brasil, você está sentindo mais, o mundo todo está expandindo e o Brasil retraindo. Eu abordei no vídeo já sobre uma estratégia que você pode fazer para aproveitar isso, você que está no Brasil e, querendo ou não, tá? É uma coisa que nunca aconteceu antes. É uma baita oportunidade para você exponencializar o teu crescimento do teu patrimônio, tá? Então, você usando as ferramentas que a economia te entrega e essas divergências entre Brasil, o país que você tá, se for o teu caso, e o resto do mundo, você consegue se sair bem. E aí vem o Ethereum, coitado, ele é praticamente a moeda mais atrasada dentro de todas, tá tendo uma performance muito devagar, as pessoas estão desesperançosas, mas será que o Ethereum vai despertar? Pelo menos essa notícia aqui que dizem analistas, né, que ETFs de Ethereum estão prontos para disparar em 2025. Então tem um monte de fator motivador para isso acontecer, mas eu não quero saber nem de notícia, porque se for depender de notícia, desde 2023 já tá falando que o Ethereum ia estourar pra caramba, porque ele é ETF, e cadê? Né? Então toma muito cuidado com o que você acompanha aí, que isso é perigoso. E aqui é o seguinte, se você for olhar numa perspectiva técnica do Ethereum, nós temos uma probabilidade de ter um futuro muito promissor para o Ethereum. Eu estimo aí de 2, 3 a 4 vezes o preço do Ethereum atual. Então seria um retorno interessante, só que ele tem margem ali no máximo, tá? Numa situação mais caótica de descer para $2.800, como você está vendo nessa análise. É uma análise simples, mas se ele conseguir entregar uma queda para 2.850, é uma zona extremamente favorável para pensar, cogitar. Isso aqui não é recomendação de investimento para comprar Ethereum nessa região de preço, que é capaz dele printar aqui um ombro, cabeça, ombro. Claro que tá no contexto errado, tá? Você que sabe técnica e não vem puxar o meu saco, não. Agora, isso aqui acaba sendo um suporte importante mesmo se você desconsiderar esse padrão gráfico. Então, batendo 2.850 no cenário mais caótico, ele pode ir direto ali para os 6, 7, 8, 10 mil dólares. Claro que não tão rápido. O mercado de cripto tem o tempo dele, mas o Ethereum tá com indícios e tem suportes fortes que podem segurar ele em qualquer movimentação mais pessimista.
e claro, entregando uma valorização no futuro, porque o Ethereum lá tá quietinho no top 2. Quando o mercado começar a subir essas altcoins, mesmo a gente vê uma performance das altcoins que não aconteceu ainda, tá? O que você viu lá atrás não condiz com uma performance das altcoins digna de um ciclo de alta. Isso vai acontecer ainda e quem sabe o Ethereum não lidere, pelo menos no primeiro momento, essa manada toda, tá? Então é importante ficar de olho. Eu ainda não cravo o fim do Ethereum. Enquanto isso, o mercado Bitcoin aqui fez umas projeções para 2025. Eu quero ver com você aqui se você concorda ou não. Tá falando que o Bitcoin vai atingir 200 mil dólares, impulsionado pelo aumento da adoção institucional. Eu vejo como possível. Inteligência artificial como tendência forte do mercado. Eu não acredito que seja a top 1. Acredito que a tendência mais forte vai ser a ganância. Isso vai ser diretamente ligado a protocolos de ganância. Protocolos que permitem você alavancar o seu capital, pegar dinheiro emprestado. Então, qualquer protocolo que permita que você tenha mais dinheiro para aproveitar um momento de expansão no mercado, eu acredito que, pela ganância, faz sentido ser o setor mais buscado. Eu fiz um vídeo passado sobre isso, tá? Até perguntei pro ChatGPT, até bati de frente contra a IA aqui, falando, ó, me fala as criptos aí que tem a ver com essa questão de empréstimos e de alavancagem dentro do mercado de cripto. Então, eu recomendo fortemente que você volte um vídeo lá e assista. Claro, você tem que se inscrever nesse canal, é possível que até agora você não se inscreveu. E olha só, projetos de finanças descentralizadas ultrapassarão 10 trilhões em transações. Cara, 10 trilhões é muita grana, tá? Muito maior do que tem em cripto. Acho possível, só que eu quero, antes de ir para 10 trilhões, vamos aos poucos, vamos subindo aos poucos, né? Não pulando tanto. O Ethereum, sob pressão das redes Layer 2, as segundas camadas, não deve superar o Bitcoin. Eu tinha uma opinião entre o Ethereum performar melhor que o Bitcoin, mas caiu por terra depois que o Ethereum ficou bem mais atrasado, mas isso não nega o potencial que ele tem de subir, tá? Enquanto aqui tem outros detalhes, Firedancer, não sei, nem tenho ideia de que é isso, Hexing, Exploits em 2025, ETFs de Solana, nem caio mais nesse papo de Ethereum, não sei você. Ah, vai sair ETF, vai subir pra caramba. Eu já não penso da mesma forma. 2025 e o mobile em cripto não tem ideia, provavelmente eles devem falar isso com mais detalhes. Possibilidade de altcoin season em 2025, eu não vejo como possibilidade, eu vejo como uma realidade, só que o timing já é um papo que tá fora do nosso controle, tá? E Tether, a emissora de USDT, será uma das maiores detentoras dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Eu acho isso aqui pouco perigoso, tá? Eu já falei, você que me acompanha sabe, que eu não sou muito entusiasta de stablecoin, porque stablecoin, querendo ou não, é uma empresa emitindo um token da moeda dólar. A moeda dólar é de propriedade do governo americano, do Banco Central americano. Então, se você está emitindo uma moeda digital do próprio Banco Central, só que você é uma empresa, eu vejo isso aí com problema. Porque é muito mais vantajoso para o governo americano eles emitirem uma moeda digital deles. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter alguma treta aí entre os Estados Unidos e entre a USDT, o USDC, toda stablecoin de cripto, tá? Pode ser uma loucura, mas faz um pouco de sentido. Eu não ficaria muito bobo nesse quesito. E lembrando que se você quiser levar esse mercado a sério, você clica no primeiro link da descrição, visita a loja da Bullrun, tem todas as ferramentas para fazer você ter mais resultado que a média e a média vai ter prejuízo. Então, se você quiser ter um lucro, aproveitar esse momento do mercado que tá para subir, a gente tem uma grande expectativa. Essa loja da Bullrun tem tudo para te dar as ferramentas necessárias para você buscar os melhores retornos possíveis sem depender de internet, tá? No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.